Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula para vocês sobre princípios de lógica de programação, tá? A gente está aprendendo aí, pessoal, a criar algoritmos, né, na forma de representação de fluxograma, tá? A gente já aprendeu na aula passada aí sobre como criar, declarar variáveis, tá? Variáveis e seus tipos em fluxograma, criando algoritmos dessa forma. E hoje a gente vai entender como trabalhar a partir dessa aula, né, como trabalhar com os operadores, tá? Os operadores aritméticos aí, para a gente fazer cálculos matemáticos em algoritmos computacionais, ok? Então vamos lá, pessoal. Nesta aula em especial, eu vou explicar para vocês como utilizar o operador de atribuição. Bom, vamos lá. Operadores. Os operadores, pessoal, são meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro do computador. Temos 4 tipos de operadores. O operador que a gente vai aprender hoje a utilizar, né, que é o operador de atribuição, ok? Os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. São os 4 principais operadores que a gente vai utilizar aí, tá? Que a gente deve aprender em lógica de programação, ok? Bom, falando sobre o operador de atribuição, o primeiro, né? O primeiro operador que você tem que aprender aí, que a partir dele você consegue ir aplicando os outros demais operadores aí. Bom, o operador de atribuição, pessoal, é um meio pelo qual a gente coloca valores, né, dentro de uma variável, ok? Dentro de um espaço de memória. Então vamos lá, ó. O operador de atribuição em algoritmos é representado pela setinha, por essa seta aqui, ó, certo? Que é a combinação do sinal de menor com o tracinho aqui, ó, tá? O sinal de menos aqui, por aí vai, certo? Ele indica que algum valor será atribuído a uma variável, armazenado dentro de uma variável. Só que tem uma pequena ressalva aqui, tá, gente? Ó, para que vocês não se confundam, eu já vou logo alertando, tá? Em linguagens reais, o operador que representa a atribuição de um valor a uma determinada variável é o sinal de igual, tá? O sinal de igual ele é utilizado nas linguagens reais para fazer essa função de pegar algum valor e jogar ele, né, para dentro de uma variável, de um espaço de memória, né, que é a variável. Ok? Mas em algoritmo a gente utiliza essa setinha aqui. Mais para frente vocês vão entender o porquê que a gente utiliza a setinha aqui no lugar do igual, né, que é o que a gente faz nas linguagens reais, ok? Então vamos lá, vamos direto para o Flowglorant aqui, que é o nosso programinha de geração de algoritmos na forma de fluxograma. E aí a gente vai entender melhor como é que funciona isso, ok? O operador de atribuição, como eu falei para vocês, né, ele é um valor que você armazena dentro de uma variável. Então, para isso, a gente precisa criar aí uma variável. Então, o símbolo que define a declaração de uma variável é esse aqui. Vou clicar aqui, criei aqui o nosso símbolo. E eu vou colocar aqui dentro, pessoal, a variável, deixa eu chamar aqui uma variável número 1, certo? Então tá aí a variável número 1. Eu vou já acrescentar aqui uma variável, mais uma segunda variável, ó, número 2, tá? Eu vou colocar aqui também uma variável soma, beleza? E eles vão ser do tipo real para aceitar casas decimais e por aí vai, tá? Bom, eu posso fazer algum genérico também, então em vez de soma eu vou colocar resultado, que eu posso fazer em vez de uma soma, eu posso modificar para uma multiplicação e por aí vai. Resultado, beleza? Então tá aqui, o tipo é real, eles podem aceitar casas decimais aí. Vou dar um OK, temos aí então 3 variáveis criadas, ok? Do tipo real, e agora eu vou então utilizar o operador de atribuição. Mas o símbolo que define a atribuição de alguma coisa em fluxograma é esse símbolo, o retângulo normal, né? Então, vou colocar aqui e vou clicar 2 vezes nele para definir. Ó. Então, já aparece aqui que se eu vou atribuir alguma coisa, eu tenho que definir qual é a variável que eu vou atribuir a alguma coisa, algum valor. Então, eu vou colocar aqui que a variável número 1, certo? Será a variável que vai receber alguma coisa.
tá? Então eu vou colocar aqui que a variável 1 recebe o número 10. Beleza, podem reparar que aqui ó, eu tenho a representação no meu fluxograma de que a variável número 1, o espaço de memória reservado, nomeado com esse nome aqui, tá? Tá recebendo, tá armazenando o valor 10 lá dentro, tá? Então agora só resta a gente mostrar isso na tela, dar um print na tela, então eu vou utilizar aqui o símbolo de escrever, certo? Eu vou colocar aqui que o que ele tem que escrever é o valor que está na variável número 1, beleza, pessoal? Então, número 1, dou um OK aqui. E aí você pode dar um executar aqui no nosso programinha, que ele debuga isso, né? Ele executa o fluxograma como se fosse um programa e ele mostra, né? Ele criou as 3 variáveis, atribuiu à variável número 1 o valor 10 e eu mostrei o valor que está nessa variável lá na tela. E isso é o símbolo de atribuição, operador de atribuição, certo? Que em linguagens reais é o sinal de igual, fique bem claro isso, ok? Bom, o que mais dá para falar aqui sobre o operador de atribuição? Eu queria falar para vocês, pessoal, que esse símbolo de atribuição aqui, ó, ele define um valor fixo aqui no programa, né? O 10, toda vez que o programa rodar, essa variável número 1 vai receber o valor 10 se você não mudar ele aqui, diretamente no código, certo? Diretamente aqui no símbolo. Então, existe uma maneira também de fazer a entrada, a atribuição de um valor definido pelo usuário. Então, como que eu digo para o meu fluxograma que esse valor está sendo recebido pelo usuário e não definido fixo aqui no programa, né? Porque aqui é 10 e acabou. Você tem que entrar no programa e por aí vai. Então, quando o programa for entendido, né? Eu executar aqui o programa, eu quero que a pergunta de qual é o valor que vai ser guardado seja dada para o usuário. Então, eu vou modificar aqui, ó, tá? Vou tirar esse carinha aqui e vou colocar aqui o escrever, que é o símbolo que representa a leitura de alguma coisa, a representação de alguma coisa, algum valor sendo lido, né, captado pelo teclado do usuário. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu introduzo o nome da variável. Geralmente, eu coloco qual é a variável que vai guardar o valor que eu estou digitando no teclado. Então, eu vou colocar aqui que a variável número 1 vai receber alguma coisa. Então, o que eu digitar, quando chegar nesse símbolo, será mostrada uma caixinha para mim para que eu possa digitar alguma coisa, né? E esse alguma coisa, obviamente, vai ter que ser um número, certo? Porque senão ele vai rejeitar, né? Porque a gente definiu que o tipo aqui é numérico com casas decimais. Não é obrigatório colocar casa decimal, né? Porque real pertence aos reais, os inteiros e os fracionados, né? Beleza, então aqui ó, a diferença aqui agora, o que vai acontecer aqui é que aquele símbolo está sendo utilizado, mas a gente não vê ele porque ele primeiramente está sendo digitado alguma coisa no teclado para ser guardado na variável. Então a gente pode representar aqui a atribuição também por esse símbolo, definindo que número está recebendo esse valor. Então ó, ao executar aqui, obviamente ele me dá essa caixinha aqui, que é o jeito dele representar que o usuário tem que digitar alguma coisa. Então eu vou colocar aqui o valor, dessa vez eu vou colocar o valor 20, certo? E eu vou dar um aceitar aqui, ó, e aí ele mostra, ó, certo? O que aconteceu aqui? Ele guardou o valor 20 e depois, com ele armazenado, eu pedi para escrever. Ele escreveu lá, ó, 20, certo? Então a variável recebeu aquele valor do usuário, tá? Então a gente pode fazer desse jeito também. Gente, eu falei na aula passada que variável pode variar o valor que está lá dentro. Então, se aqui, ó, né, eu pedir de novo para ler uma variável, certo? Ó, então, eu vou colocar aqui número 1, tá? Ele vai receber novamente, tá, um valor do teclado, certo? Do usuário. E aí eu vou pedir para ele escrever. Então, eu vou copiar esse aqui, que ele é igual, e vou colar aqui embaixo. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Ó, ele vai ler um número do usuário e vou escrever o valor que está guardado na variável 1. Número 1. E aí eu vou fazer ele receber um outro valor. Só que variável, pessoal, você só pode guardar um valor por vez, tá? Então, o que acontece aqui é que quando eu guardar um segundo valor, ele vai
excluir o valor anterior para que eu guarde o valor novo. E aí aqui, na hora que eu mostrar o mesmo código que aqui, ele já vai estar com um valor novo, né? Então vou executar isso aqui, vamos lá. Então ele caiu até essa parte aqui, ó, onde eu tenho que digitar um valor. Então eu vou colocar aqui o valor 10. Ele me mostra o 10, ó, certo? Mas já pede novamente para que eu digite um novo número. Então ele recebeu o valor, escreveu esse valor, tá? Então eu peguei a variável, peguei o valor que estava lá dentro e escrevi. Bom, agora que eu já escrevi, o usuário já viu, já foi utilizado o valor dentro dele, eu posso fazer ela receber um novo valor, tipo, por exemplo, 55, certo? Então o que vai acontecer quando 55 entrar dentro da variável número 1? O 10, tá? Ele vai ser excluído. Tanto é que na hora que eu peço para escrever de novo, ele não vai fazer algo tipo somar 55 com 10 ou colocar o 10 em vez do 55. Ele vai mostrar o 55. Então vamos lá, ó. Aceitar. E aí, né, na hora que eu pedir para escrever o valor que está guardado lá dentro novamente, o valor que está lá dentro é o 55, né? E o 10 foi excluído, deletado de lá de dentro. Por isso o nome variável, porque o valor que está lá dentro, né, só pode armazenar um valor por vez, certo? Então varia o valor que está lá quando você quer armazenar um novo valor. Bom, gente, é isso, tá? O que dá mais para a gente compreender aqui sobre o operador de atribuição é que você pode também... eu vou colocar aqui, ó, uma atribuição. Eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou colocar um valor fixo. Eu vou colocar aqui número 1, certo? A nossa variável número 1 pode receber um valor dela mesma, ó. Por exemplo, ó, eu posso fazer ela receber o valor que já está dentro dela. Então, ó, ela vai ser igual ao valor que está dentro dela, número 1, e mais 1, certo? Não, eu vou colocar aqui mais 4, pronto. Então, ele já tem lá dentro um valor que eu vou digitar aqui, né? Ó. Ele já tem um valor que eu vou digitar aqui. E aí, o valor que eu digitar vai substituir o valor anterior ali, beleza. Então, ele vai estar com o valor que eu digitei aqui. Porém, aqui nessa atribuição, eu estou falando para ele somar ao valor que ele já tinha dentro dele, tá? Mas eu não falei que ele vai ser destruído, então como é que eu vou somar o valor que está dentro dele? Bom, gente, na hora aqui, ó, eu estou somando, eu estou utilizando ele antes para depois excluir ele lá dentro, somando com o valor anterior que estava com mais 4. Então vamos lá, vou dar um OK aqui, vocês vão entender melhor. Bom, beleza, ó, eu tenho aqui o nosso programa feito e eu vou atribuir aqui a variável número 1, o valor que existia dentro dele, com mais 4. Estou colocando o operador de adição, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Tá? Vou dar um executar aqui, a gente vai entender melhor isso. Eu vou colocar aqui também um... Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse carinha aqui que depura visualização da tabela. Vou dar um executar aqui, pessoal. Deixa eu trazer para cá. E aí vocês vão entender melhor. Eu vou dar um executar aqui. Beleza, olha, então nós temos aqui o programa sendo rodando, o nosso fluxograma sendo executado. E ele passou aqui, ó, pelo principal, e ao passar por esse símbolo, ele criou as 3 variáveis, tá, com valores indefinidos lá dentro. Ele simplesmente criou. Aqui ele está esperando, né, porque ele está esperando a leitura de algo que eu vou digitar no teclado, certo? Então eu vou digitar, por exemplo, 22, ok? Então ele vai atribuir a variável número 1, certo? O valor 22. Então, quando eu aceitar aqui, ó, reparem que número 1 recebeu, a variável número 1 recebeu o número 22 e o restante está sem valor nenhum ainda. Ok? Então, beleza. Ele recebeu, aí eu utilizei, né, eu escrevi o valor que estava lá dentro, ele escreveu, ó, 22. Agora ele está esperando que eu digite um novo valor, tá? Então, eu vou digitar um novo valor, vou colocar aqui 55, e aí... reparem que aqui o 22 vai ser destruído para que o 55 ocupe o lugar dele. Ó. Dou um OK.
Bom, gente, era para ser 55, mas eu vou explicar o porquê que tá 59 ali, tá? Só um minutinho, vamos lá, ó. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Ele apagou o 22, colocou o 55. Ele escreveu o 55, tá vendo, ó? Eu utilizei ele, pedi para escrever o valor que estava lá dentro, que eu troquei por 22, ele escreveu 55. E na sequência, como eu não dei o passo a passo aqui, ó, ele já foi, pegou o 55, somou mais 4 e a soma do valor que ele tinha com 4 deu 59 e aí ele colocou esse 59 ali, certo? Então, o valor que está dentro dele é 59. Então, a gente pode atribuir a uma variável, através do operador de atribuição, o valor que estava antigo nele com mais um valor isso, e aí a gente pode aprender até fazer incrementações e por aí vai, tá? Então aqui, ó, só basta, acabou aqui o programa, só basta eu escrever o valor final, né? Eu vou colocar aqui número 1 e ele então vai escrever para mim, ó, vou dar um executar aqui. Ele pede que eu escreva um valor, eu vou colocar 22, ele coloca o 22, aí eu vou colocar 55, ele troca o 2 por 55, só que ele vai direto lá para a soma e vai colocar 59, tá? Então eu coloco 55, ele escreveu 55, passou rapidinho ali, só que na mesma sequência ele já foi aqui para o valor 55 mais 4, que deu 59, e aí eu pedi para escrever 59, tá? E agora, pessoal, eu vou, para finalizar aqui, eu vou mostrar como utilizar a atribuição, né, o operador de atribuição, para atribuir, deixa eu fazer aqui, ó, a gente pode atribuir, né, eu vou colocar aqui a variável número, a variável resultado, tá? E eu vou atribuir a ela o valor de outras duas variáveis, né, a variável número 1 mais a variável número 2. Bom, só que eu preciso que a variável número 2 também tenha valores. Então, deixa eu dar um OK aqui, mas vamos deletar essa parte aqui, que eu já expliquei. Ler número 1. Vamos colocar aqui ler número 2. Então, nós temos aqui a leitura, né, e a atribuição de um valor pelo usuário em número 1 e também em número 2, ok? E agora eu estou... Esse aqui também tem que deletar. E aqui nós vamos atribuir à variável resultado a soma, né, da variável número 1 e número 2, ok? E aí aqui eu peço para escrever o resultado. Escrever o valor que está em resultado. Beleza, então eu vou executar isso daqui, ó, o visualizador de variáveis está aqui, tá? Só que dessa vez eu vou executar passo a passo para a gente acompanhar todos os processos aqui. Então eu vou apertar esse botãozinho aqui, que é o passo a passo, e... Bom, eu pressionei aqui ele uma vez, tá? Nesse passo a passo, ele então... passei pelo principal aqui, ó, ele vai agora criar as três variáveis, então criou as três variáveis com valores indefinidos e dando o próximo passo, ele cai aqui, né, como vocês viram em ler número 1, eu vou colocar aqui um valor, vamos lá, 20, pressiona aqui, ele cai então na parte onde ele pede para ler o valor do número 2, espera aí, aqui. Eu vou colocar agora o valor 10. Beleza, colocamos então a leitura desses dois valores. E depois ele vai fazer o cálculo aqui, ó. Reparem que aqui, ó, tá vendo? O número 1 e número 2 já tem valores, tá? Mas o resultado ainda não. Então, a partir do momento que esse processamento acontecer, né, a atribuição da soma dos dois outros valores, número 1 e número 2, vai ser armazenado em resultado. E depois é só escrever. Então vamos lá, vou dar um
passo a passo. Ó, podem reparar que a soma dos dois, 20 com 10, foi feita, né, e atribuído à variável resultado. E ele finaliza mostrando aqui, né, ó, mostrando aqui a soma da variável que está contido na variável resultado. E aqui então, pessoal, eu finalizo, né, essa explicação sobre o operador de atribuição. Na próxima aula a gente vai entender aí como trabalhar com os operadores aritméticos, ok? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Valeu!